Olá, graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Voltando aqui mais uma vez. No vídeo anterior, aí eu estava procurando o versículo e vi que estava muito longo. Decidi fazer uma segunda parte, tá bom? Nós paramos nesse vídeo, irmãos, nesse estudo, lá em Adão, né, na genealogia de Adão. Paramos aqui, ó. Nós vamos ver aqui a genealogia de Adão, tá bom? Bem no seu comecinho. E lá eu iria ler o versículo que está em Gênesis, certo? Gênesis capítulo 4. O versículo falava como que Adão fez, o que Adão fez com a informação que ele tinha acerca de Deus. Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel. E o que Adão fez com a informação? Passou para os seus filhos, tá bom? Vamos ler aqui, ó. É Gênesis 4 e o capítulo de número... Aliás, capítulo 4 e o versículo de número 4. Fala assim, ó. E Abel também trouxe... Aliás, capítulo 3. E aconteceu que ao cabo dos dias, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amém? Bom, muito bem. Na continuidade desse estudo, o que aconteceu então? Adão, o que ele fez com a informação? Adão repassou a informação. Tanto é que aqui Abel e Caim vão oferecer a Deus ali um sacrifício a Deus. E quem que passou essa informação foi o seu pai, Adão. Adão, então, ensinou os seus filhos acerca desse Deus. E ali ele estava oferecendo sacrifício. Por quê? Porque Adão aprendeu acerca do sacrifício, né? Porque quando Adão peca, né, ele estava nu, ele vê que está nu, o Senhor providencia a eles ali um sacrifício, né, a qual é retirada a pele ali dos animais para cobri-los. Então, o sacrifício foi ali instituído, mostrado a Adão que era necessário um sacrifício para perdão de pecados, para que Deus recebesse esse Deus que Adão conheceu, para que a ofensa de Adão, que Adão tinha feito a Deus, pudesse ter sido ali não perdoada completamente, mas coberto. Então, porque quando Deus mata um animalzinho e a vida do animal é sacrificada, nesse ato Deus mostra, olha, estou cobrindo a sua iniquidade. Deus não está tirando, Deus está cobrindo através do sacrifício. E Adão passa isso para os seus filhos. Então, a oferta, né, que Abel e Caim levam é um sacrifício, né? Cada um dentro do seu trabalho. Um leva os seus frutos, né? E outro leva as suas ovelhas. Um mata a ovelha, o sangue cai sobre o altar que provavelmente eles construíram, né? Ele queima ali a gordura e tal, e Deus se agrada daquele sacrifício. Porque é um sacrifício que foi voluntário e uma vida de um animalzinho para oferecer a Deus. E Caim ofereceu a Deus o seu fruto, né? Pois era agricultor. Mas Deus não se agradou daquilo. E é interessante ver por que Deus não se agradou, né? Abel deu o pior. Abel tinha um coração mau. Sim, Abel tinha um coração já mau, né? Mau. Mas a oferta de Caim trouxe o real sacrifício, o real significado do sacrifício, que é a vida de um animal para cobrir os pecados do homem. Né? Isso foi feito até os dias de hoje ainda, né? É que hoje não é feito mais sacrifício em Jerusalém. Não que nós saibamos, né? Mas muitas culturas e religiões continuam fazendo o mesmo tipo de sacrifício com sangue, né? Então, nós vemos aqui que Adão passou a informação para os seus filhos. Eles tinham conhecimento dessa informação, de que era necessário sacrificar a esse Deus que Adão certamente passou as informações. Maravilha? Então vamos aqui à genealogia de Adão. E vamos ver até onde o testemunho de Adão durou. Porque o testemunho de Adão, ele teve um começo e teve um fim. O testemunho ocular, alguém que viu a Deus e pôde falar para outras pessoas. Olha, eu estou falando o que eu vi, né? Sai da minha própria boca o que eu vi, o que eu vivi. Então o testemunho de Adão, ele tem um determinado tempo. Então vamos ver aqui a genealogia de Adão. Primeiro, né? Adão instruiu Caim e Abel. Então nós vemos que a primeira instrução acerca do Deus invisível
do Deus onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus extraordinário que ninguém pode ver, porque senão não permanece vivo. Adão instruiu Caim e Abel. Então Caim e Abel tiveram a instrução do seu pai Adão. Como houve ali a fatalidade entre esses irmãos, o que aconteceu? Caim foi para um lado, Caim foi expulso, né? Caim foi tirado do convívio com seu pai, ele foi para outros lugares e ali adquiriu um grande povo, né? Nós vamos falar isso depois. E Abel morreu, né? E diz aí alguns textos não canônicos, né? Oficialmente, que o sangue de Abel clama até hoje por justiça, né? Por justiça. Então Abel, ele não está mais entre os viventes. Então Caim ainda possuía informação, mas Caim foi expulso. Caim andou errante na terra. Então agora, como que Adão continuaria passando essa informação? Através de mais um descendente. Vamos lá ver então a descendência? Depois que acontece a briga entre os irmãos, quem tinha o direito de primogenitura era Caim. Caim era o primogênito, tá bom? Abel e Caim não eram irmãos gêmeos. Primeiro nasceu Caim, depois de um tempo nasceu Abel, tá bom? Então o primogênito era Caim. Mas Caim, ele ao eliminar, né, vamos dizer assim, o seu irmão, ele perde a sua primogenitura e ele é expulso. A bênção do seu pai, Adão, sai da vida de Caim. Caim agora anda errante. Ele faz parte agora de uma semente corrompida. Então nós vemos que a semente de Caim é uma semente corrompida. Então ele é expulso e agora Adão, ele tem outro filho, né? Com 130 anos, Adão gerou Sete. Essa genealogia está em Gênesis 5, tá? Se você quiser acompanhar, estará aqui em Gênesis 5, que diz aqui a genealogia de Sete. Muito bem, então, com 130 anos, Adão gera Sete. E o que vai ser interessante nessa genealogia é que eu fiz as contas para a gente ver até onde durou o testemunho de Adão, tá bom? Ó, até aqui, 130 anos tinha Adão quando gerou Sete. Presta atenção nessa conta. Adão instruiu a Sete e com 105 anos, Sete gerou Enos. E é interessante aqui, a gente já dá um pause nessa genealogia. Adão, então, aliás, Adão 7 tinha aqui, ó, Sete tinha 105 anos quando gerou Enos. Com 105 anos, gerou Sete Enos. E aí nós vemos aqui, ó, Enos, quando é gerado, vamos lá em Gênesis, capítulo 4 e o versículo 26, ó. Quando Enos nasce, que é filho de Sete, diz assim a palavra de Deus, ó. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Quando nasce o filho de Sete, né, já havia algumas pessoas sobre a terra, já, né? As descendências. Aqui as descendências só conta os homens, tá bom? O primogênito é o homem, não é a mulher. Então provavelmente já tinha muitas mulheres que haviam nascido, né? Mas o homem nasce agora. Sete é o homem primogênito, é ele que leva o nome de Adão. Então, quando Sete gerou Enos, o que aconteceu? Começou a se clamar o nome do Senhor. Olha que interessante, o conhecimento sendo passado. Então, Enos ali agora começa a invocar o nome do Senhor, prestar algum culto a Deus. Por quê? Porque a informação estava sendo passada, né? Presencialmente por Adão. Adão instruindo a Sete e, consequentemente, instruindo também a Enos. Então, vemos que interessante, Adão estava vivo, tá? Olha lá, Enos, Adão tinha 235 anos quando Enos nasceu. Olha que interessante, então ele ainda podia aconselhar o seu neto, né? Com 90 anos, Enos gerou Cainã. Adão tinha 325 anos. Olha que interessante. Adão ainda estava vivo para aconselhar e dar o seu testemunho acerca desse Deus invisível.
ninguém estava enxergando a Deus, mas pelas palavras de Adão se confirmava que existe um Deus, criador dos céus e da terra, que tudo fez, que tudo criou, né? Que instruiu ao homem, e as profecias estavam com Adão. Uma das profecias era o livramento que Deus daria à humanidade, tá bom? Pensa nessa profecia. É a profecia que está lá em Gênesis. Vamos ler ela para a gente lembrar. É uma profecia de esperança para Adão. Quando Adão e Eva eles pecam, né? Deus vai lá falar com eles. Muito bem, muito bem. Aqui, ó. Capítulo 3, ó. Capítulo 3, o versículo 15. 15, é interessante esse 15. É uma promessa, tá? E Adão conhecia essa promessa e foi passando. A promessa de livramento, de redenção após a queda. Diz assim, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma promessa messiânica. Adão tinha conhecimento, Adão tinha sabedoria, Adão era muito inteligente. Adão entendeu as palavras do Criador, de que ele, da semente da mulher, sairia um que pisaria a cabeça da serpente, que os enganou. E esse engano trouxe Adão para fora do paraíso. Mas esse homem que nasceria da mulher, esse descendente que nasceria da mulher, faria com que a serpente fosse esmagada e todo o engano dela seria retirado, e o homem teria ali então o início da sua salvação eterna. Ele poderia voltar ao Deus Criador. Então essa é a promessa que com certeza Adão também transmitia aos seus filhos, netos, tataranetos, e vamos ver até onde ele conseguiu transmitir pessoalmente a sua visão. Então, vamos aí. Cainã nasceu. Quando Enos tinha 90 anos, gerou Cainã. E Adão tinha 325 anos. Lembrando que os homens viviam muito mais do que vivem hoje, né? Com 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Adão tinha 385 anos. Ou seja, até Maalalel, Adão ainda orientava o homem acerca de Deus. Então a informação era visual. O testemunho de Adão ainda estava de pé acerca do Deus invisível. Então, ó, vamos lá. Mas foi muito aqui. Um pouquinho menos. Isso. E aí, com 65 anos, Maalalel gerou Jared. E aí é um ponto interessante. Não hoje, outro dia, a gente vai entrar nos dias de Jared. E aí a coisa começa a ficar interessante, irmãos. Interessante também, ao mesmo tempo, complicado de se falar. Porque nós vamos entrar nos dias de Jared, dias que antecediam o dilúvio. Então, tem coisa interessante aí, tá bom? Mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque isso aí é um outro estudo que nós vamos entrar. Se lembre disso, hein? Dias de Jared. Então, com 65 anos, Malalael gerou Jared. Adão tinha 450 anos. Adão ainda estava vivo nos dias de Jared. Olha que interessante. Com 162 anos, Jared gerou Enoque. Adão tinha 612 anos. Outro parênteses, tá bom? Abrimos aí um parênteses aí na geração de Jared. Preste atenção, tá bom? Geração de Jared, nós vamos falar sobre isso. E também abra outro parênteses aqui para a geração de Enoque. Então, Enoque é alguém indispensável para o conhecimento, irmãos. Preste atenção. Enoque é um homem indispensável para conhecimento. Foi um grande homem de Deus, um grande profeta, a qual nos transmitiu muitas coisas. Nós vamos também ter um estudo especial sobre Enoque, tá bom? Dias de Jared e Enoque, ok? Então, com 162 anos, Jared gerou Enoque. E aí, esse ponto, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que Enoque andou com Deus. E aí, Enoque foi tirado da terra, né?
Mas antes de Enoque ser tirado, Enoque teve um filho. Com 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Adão tinha 677 anos, ou seja, Adão estava vivo. Nos dias de Enoque, Adão estava vivo. Ou seja, nos dias de Jared, Adão estava vivo. E isso é um gancho para vocês não se esquecerem. Adão estava vivo nos dias de Jared. Olha que interessante. Se você ainda não entendeu qual é o interesse nisso, vai entender mais tarde. Se você já estudou sobre isso, pesquisou, você vai ver que realmente isso é muito interessante. Que nos dias de Jared, Adão ainda estava vivo. O testemunho vivo estava ali. Com 162 anos, Jared gerou Enoque, e Adão tinha 612 anos. Com 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Adão tinha 677 anos. Com 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Adão tinha 864 anos. Ou seja, até aqui a geração de Lameque, Adão tinha 864 anos. Adão estava vivo ainda. Quase um milênio. Adão estava vivo. Ou seja, a palavra do testemunho ocular, do testemunho de um homem, durou praticamente um milênio. Olha que interessante. 1000 anos praticamente durou o testemunho aí de Adão. Olha que coisa interessante, irmãos. Alguém que viu a Deus testemunhou quase durante 1000 anos. Muito interessante isso, né? E com 182 anos, Lameque gerou Noé. E Adão havia morrido há 106 anos. Olha que interessante. Quando Noé nasce, Adão já era morto. Adão não estava mais vivo. Adão morreu quando Lameque tinha 76 anos. E aí é interessante que morre o testemunho ocular. Morre a testemunha viva. Adão era a testemunha viva do Criador. Era o único que podia falar, olha, há uma esperança, há um Criador, você não veio do além, você não veio do acaso, né? Como até hoje a ciência, né? Ou a falsa ciência, ela fala. Mas Adão falava, nós viemos do Deus Criador, que soprou em minhas narinas o seu fôlego de vida. Então o testemunho de Adão durou até Lameque. Depois de Lameque nasce Noé. Noé é a esperança, né? Porque nós não estamos falando ainda de como que estava a humanidade, hein? Olha, presta atenção. Estamos apenas falando da geração do testemunho vivo, que é o testemunho de Adão, o filho do homem, Adão. Então nós vemos aqui que dura até os dias aqui de Lameque. Depois Adão morre quando Lameque tinha 76 anos e nasce Noé. Noé é a esperança. Noé agora, ele abre uma outra testemunha, a testemunha da fé. Noé é a primeira geração do testemunho da fé. Através de Noé para frente há um testemunho de fé. Olha que interessante, irmãos, o testemunho de fé. Adão estava morto, ou seja, não podia mais falar. Então a testemunha viva foi tirada dos homens. 1000 anos praticamente durou o testemunho. Foi muito tempo. Mas agora nasce Noé. E através de Noé, Deus iria ali executar um juízo sobre a humanidade. Porque a humanidade estava completamente degenerada. Destruídas. E aí nós vamos dar um próximo estudo sobre os dias de Jared. E aí você vai compreender um pouco mais do testemunho de Adão e do testemunho pela fé de Enoque. Porque o livro de Hebreus, vamos ler lá para a gente encerrar esse vídeo. Já vai dar 20 minutos e eu não quero estender muito para não ficar tão longo. Livro de Hebreus, capítulo 11, é um versículo que muita gente conhece. Vamos lá, Hebreus 11, ó. Hebreus 11, capítulo 11 e versículo 5. Versículo 7, tá bom? Diz assim, ó. Pela fé, Enoque, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça
que é segundo a fé. Noé é a geração do testemunho da fé. Noé já não tinha mais seu avô Adão para contar a ele. Ele não conheceu Adão pessoalmente. Então, a partir de Noé, ele só ouvia falar de quem ouviu falar. Então, se iniciou o testemunho da fé. E é coisa maravilhosa. É muito lindo, né? E o testemunho da fé durou muito tempo. E até os dias de hoje, até, é óbvio, a chegada do próprio Filho de Deus. Que também tem que ser crido pela fé. Olha que interessante. A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza daquilo que se espera. O nosso Deus, para nós entendermos quem é esse Deus invisível, esse Deus desconhecido, que o homem não vê, é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que querem se chegar a Deus, é necessário crer que Ele exista. Olha que interessante, irmãos. Então nós vivemos hoje no mundo através da fé. Hoje não há provas físicas. Eu vou provar que Deus existe. Irmãos, é pela fé. Claro que a natureza, ela mostra a grandeza de Deus. A natureza, ela evidencia a criação, né, de tudo que existe através de Deus. Um ser maravilhoso, um ser maior, um ser único. Então, irmãos, vamos encerrar por aqui esse comecinho da revelação do Deus invisível. Entramos agora no testemunho da fé. E aí essa fé continuará sendo revelada. Entraremos agora, né, a partir de Noé. Noé, ele entra na arca, o Senhor executa juízo e aí inicia-se o testemunho da fé. Noé vai começar agora a passar para os seus filhos o testemunho. Só que no meio desse testemunho há aí um embaraço, né? E aí nós vamos entrar agora na parte dos outros deuses. Há um só Deus, Criador dos céus e da terra. E uma testemunha chamada Adão deu seu testemunho. Há um só Deus, nos céus e na terra. Então Adão dava o seu testemunho até os dias de Lameque. Depois dos dias de Lameque, Noé dá o seu testemunho através da sua fé. Mas nos dias de Noé houve algo extraordinário, infelizmente destruidor na raça humana, a qual foram criados os deuses deste mundo. E aí é um estudo para um próximo vídeo, tá bom, irmãos? Deus abençoe, eu espero que você tenha entendido, tá bom?